E olha, agora ao vivo temos um convidado, aqui no Jornal da Oeste, é o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, está ao vivo conosco. Obrigado, viu, senador, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Vitor. É um prazer imenso poder revê-lo e conversar com a Oeste. Senador, qual a sensação do senhor? De fato, nesse momento há uma onda positiva, uma onda de adesão a esse pedido de impeachment, um movimento de sensibilização tomando conta do parlamento? Ô, Vitor, eu acho que é indubitável, tá? Independente do teu partido político, da tua ideologia, ou se você votou em A ou B, é indubitável que o Supremo Tribunal Federal tem escalado e extrapolado as suas competências. Isso está em diversas situações. Eu, por exemplo, estava observando aqui quantas vezes eles se intrometeram em ações do Executivo, do Legislativo, por exemplo, com questões de drogas, com questões de aborto, com questões de marco temporal de terra indígena. São muitas arbitrariedades e muita interferência no Legislativo e no Executivo. E, para além disso, o ministro Alexandre de Moraes, especialmente depois das publicações da revista Folha de São Paulo, que foram trazidas pelo Graham Greenwald, são acusações gravíssimas. E eu tenho até Eu fiz uma pesquisa, nos últimos 10 anos, Vitor, foram 70 pedidos de impeachment, nos últimos 10 anos. 70 pedidos de impeachment chegaram até o Senado Federal. De 2019 para cá, só Alexandre de Moraes tem 40. Ou seja, nos últimos 10 anos, dos 70, 40 de 19 para cá contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Eu não sei se ele é culpado ou inocente, Vitor, mas o Senado é a única casa constitucionalmente com poderes para fazer investigação. Então, o que nós aguardamos, esperamos, é que o presidente Rodrigo Pacheco tire de si essa responsabilidade só e traga para o plenário, que é soberano em suas decisões e suas ações. Agora, senador, queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da adesão popular, da movimentação do cidadão comum para que esse pedido avance, porque ele foi apresentado essa semana justamente como uma resposta, um desdobramento dos atos do 7 de setembro. E eu pergunto ao senhor, o senhor entende que seria desejável para que esse processo avance, seria desejável que essas mobilizações, esses atos de rua continuem, que eles não parem no 7 de setembro? Seria necessário que essas manifestações continuassem acontecendo? Olha, se nos próximos dias, Vitor, o Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, convocando ali uma reunião de líderes, conversando com os líderes de partido, isso não for deliberado, é imprescindível que a população nos ajude por redes sociais, enviando e-mail para nós, telefonando para os gabinetes e também nas ruas. Nós vemos ali o que foi o 7 de setembro, comparado inclusive o que foi o desfile cívico na esplanada dos ministérios, e vimos ali que as pessoas que realmente querem uma resposta. E eu repito mais uma vez, Vitor, o Senado vai investigar, é uma investigação longa, e vai ter defesa, o ministro vai ter, diferente do que ele faz, ele vai ter direito ao contraditório, vai constituir advogado, enfim, ele pode se defender e, a partir das provas que forem apresentadas ou das defesas de que ele é um democrata, que ele só está defendendo a Constituição, etc., etc., o Senado, o Pleno do Senado vai decidir por um lado ou por outro. Agora, a população precisa estar do nosso lado. Inclusive, que está esse grande número de senadores pedirem a urgência na tramitação desse pedido de impeachment, com certeza a população nos ajudando, pressionando, porque afinal de contas nós, os 81 senadores, fomos eleitos para ser boca da nossa população. Sou representante de Santa Catarina, eu represento o estado de Santa Catarina, eu estou com o povo de Santa Catarina e eles falam: Seife, precisamos investigar. Seife, os abusos do Supremo, os abusos de Alexandre de Moraes já passaram dos limites. Nós elegemos vocês para proteger a Constituição. Rodrigo Pacheco precisa proteger o Congresso, ele é presidente do Congresso Nacional, precisa respeitar o Congresso Nacional, não pode ficar defendendo o ministro e tomar para si tanta responsabilidade sem que o plenário decida. Então, importantíssimo, Vitor, que a população nos ajude nessa demanda, importantíssimo. Ô, senador, vou trazer aqui para a conversa também o Bruno Musa, nosso comentarista, já está ao vivo com a gente também, vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, Musa.
Boa tarde, Brown, tudo bem? Boa tarde, senador, como vai? Obrigado pela oportunidade aí. Primeiro, parabéns, viu, pelo posicionamento, por ser um dos 81 senadores que vem amplamente defendendo aquilo que a população de bem defende, a volta pelas nossas liberdades e pelo respeito à Constituição brasileira. Bom, eu concordo plenamente, a população tem que agir, então a gente tem que continuar compartilhando o e-mail daqueles senadores indecisos e fazer cobrança, né? Agora, no dia a dia, aí dentro, como você sente? Há realmente possibilidade de buscarmos essa maioria, mesmo que seja o mínimo necessário para dar sequência nesse processo? Como está o sentimento aí de dentro de quem está vivendo o dia a dia, senador? Bruno, eu estou muito otimista e vou te explicar o porquê. Boa tarde, que bom poder falar contigo também. Eu estou muito otimista. Primeiro, que nunca tivemos 132 ou 133 deputados federais apoiando a medida. Deputados esses que têm um público fiel, um público que acompanha a política no Brasil, e assinaram uma petição de 1,5 milhão de pessoas assinaram uma petição pública pedindo as investigações. Segundo, que nós nunca tivemos tantos senadores, o máximo que chegamos, se eu não me engano, foi 28 ou 30 num passado recente, hoje nós temos 36. E eu tenho contas, eu não vou expor nenhum colega, mas eu tenho contas que chegam a 43 senadores que já vão aderir. E são dois processos, Musa, é importante que a nossa audiência entenda. Para abrir as investigações, que se chama o pedido de impeachment, uma investigação. Para abrir a investigação, nós precisamos de maioria simples, ou seja, 41 senadores votando a favor da investigação. Depois da investigação ser concluída, 5, 6, 7, 8 meses, não sei quanto tempo vai levar, vai ser instaurada uma comissão especial, vai se avaliar provas, enfim, todo o processo vai ocorrer dentro do Senado Federal. Terminando esse processo, identificando-se que Alexandre de Moraes realmente cometeu os abusos, os crimes que a petição dos deputados o acusa, aí sim precisaremos de 54 deputados para realizar o afastamento definitivo, que é realmente o ato do impeachment. Então, para chegar a esses 41, eu creio que chegaremos rápido. A nossa grande dificuldade, eu não sou tão otimista, é que o presidente Rodrigo Pacheco ele se convença de que existem crimes que precisam ser abertos. E eu acho que ele está trazendo para si um prejuízo para a sua imagem, para a imagem do Senado e do Congresso Nacional, uma descredibilidade muito grande. Ele hoje é presidente do Senado, da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, ou ele é presidente do Supremo Tribunal Federal? Porque com tantos pedidos de impeachment já protocolados, nenhum avançou, nenhum, zero. E com tantas arbitrariedades, inclusive, não são mais parlamentares de direita ou conservador ou do Bolsonaro que estão falando. Realmente são veículos de imprensa, inclusive progressistas. Não é o Oeste que está falando, o Alexandre Garcia que está falando, Poder 360, Estadão, Folha de São Paulo, são veículos internacionais, denúncias internacionais. Então, são muitas provas para que o presidente Rodrigo Pacheco continue protegendo o Supremo do jeito que está protegendo. Nós não queremos perseguir o Supremo como eles têm feito com brasileiros e com a classe política. Nós queremos uma apuração, a investigação. E só o Senado, Bruno, só o Senado tem essa prerrogativa, e esperamos aí que o presidente Rodrigo Pacheco se convença e deixe o plenário decidir se abre ou não essa investigação. Ô, senador, o senhor falou agora de um número que pode chegar até a 43 pelas conversas de bastidores que o senhor tem. E é justamente sobre isso que eu queria ouvi-lo, porque naquele site que está monitorando o placar do impeachment, aparece ainda o número de 26 indefinidos. E a pergunta que eu ia lhe fazer, nesse grupo de indefinidos, pode haver senadores, pelas conversas que o senhor está tendo com colegas, pode haver senadores que já têm posição formada, que são favoráveis, mas que simplesmente estão com receio, que ainda não se sentem confortáveis para expor a sua opinião? E tem alguns nomes aqui que chamam a atenção, não precisa necessariamente comentar, mas é uma informação que chama a atenção de todos. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, que foi um dos principais nomes da campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está nesse grupo de indefinidos, algo que chama atenção. Tem outros nomes também, o próprio Davi Alcolumbre, que, segundo parlamentares da oposição, tem afirmado
está negociando a presidência do Senado e uma das pautas com as quais ele estaria comprometido era o andamento do pedido de impeachment. Então, é possível que nesse grupo dos indefinidos haja senadores que já têm posição formada, mas que ainda não se sentem seguros para expô-la, senador? Eu tenho certeza de que, eu não vou falar do Ciro, mas o Ciro, ele tem lado, ele sabe, ele acompanha, é um homem muito inteligente. Mas vamos falar de partidos para nós não personalizarmos a questão. Se vocês somarem os parlamentares do Partido Progressista, PP, que é da oposição, do Republicanos, que é a oposição, e do próprio PL, nós já teríamos esse número que eu estou lhe falando. Fora outras adesões que poderão ocorrer durante o processo inesperado. Mas muitos senadores que nós não contávamos o voto, né, que inclusive votam majoritariamente com projetos do governo, Vitor, já assinaram o pedido de urgência, porque esse pedido que os senadores fizeram é pela urgência da tramitação do processo que os deputados federais apresentaram. Então, também não vou fulanizar, não vou personalizar. Vários desses senadores, se vocês olharem, sempre votam com o governo. São de partidos da base do governo e mesmo assim estão vendo a grande escalada do judiciário, estão vendo o Senado pequeno, um Senado calado diante de tanta arbitrariedade, estão vendo a imprensa todo dia vocalizando que todos os limites já foram passados. Então, senadores que nós não contávamos voto já assinaram. Quanto mais a base de oposição, eu tenho certeza que mais dias ou menos dias nós teremos mais do que os 41 necessários para o pedido de urgência da tramitação do processo de impeachment do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes.